Vamos orar? Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado e obrigado porque mais uma vez nós vamos abrir a tua palavra. Imploramos que o teu Santo Espírito seja o nosso professor e que a tua palavra nos fale e que nesse momento nós possamos entender exatamente o que a tua palavra quer nos dizer. E se alguma dúvida ficar, que nós busquemos na Bíblia a resposta para as nossas inquietudes. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Então, vamos lá, gente. Olha só. Para a gente começar a falar de Daniel, eu vou ter que falar algumas coisas. Primeiro, invariavelmente, se você pegar uma outra pessoa que vai estar falando sobre Daniel, pode ser que ele dê um enfoque diferente do que eu vou dar. Porque tem muito, quando a gente estuda alguma coisa na Bíblia, tem muita questão da forma como a gente enxerga algumas coisas. Isso aí é indivisível. Por exemplo, se nós somos aqui nesse momento 3, 5, 6, 7, 8. Nós somos 8 pessoas. Se todos nós estivéssemos juntos num local e presenciássemos um acidente ou uma briga, nós teríamos assim uma diferença não muito grande, quer dizer, o conteúdo, a essência ficaria inalterada, mas nós teríamos visões diferentes do que aconteceu. Talvez eu, por exemplo, poderia dizer, não, a culpa foi do fulano, ele que começou porque ele falou ríspido. O outro falando, não, a culpa foi do ciclano, porque não sei. Nós teríamos visões diferentes. A única coisa que não mudaria é a essência. E a essência, de repente, seria, qual que seria a essência? A essência seria, teve um acidente, teve vítima, foi 2 carros, 3 carros se envolveram. Depois do envolvimento do acidente, as pessoas brigaram entre si. Então, assim, essa essência não mudaria, mesmo que nós tivéssemos visões diferentes. Então, se você ouvir 2, 3, 4 pessoas falando a respeito de Daniel e Apocalipse, pode ser que você veja enfoques diferentes da mesma essência. Mas a essência não pode mudar, porque a Bíblia é uma só, tá? Então, assim, leva-se muito em consideração a forma como eu enxergo Deus. Na história, eu vou transmitir os ensinamentos de Daniel dentro disso, tá? E lembrando, se alguém tiver alguma pergunta, quiser, é só abrir o microfone e fazer a pergunta. E uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é que é o seguinte, por mais que a gente estude, é um assunto inesgotável. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu separei um capítulo da Bíblia. E eu separei, eu tive que cortar slides, porque senão nós gastaríamos, sei lá, 2h30 só falando do capítulo 1 de Daniel. Tem muita coisa. Quando a gente faz um estudo assim com um grupo de pessoas, a gente tem que levar em consideração que isso aqui é um pontapé inicial. Nada substitui a sua devoção pessoal, viu? É você com Deus, você abrindo a sua Bíblia, orando, pedindo orientação do Espírito Santo e verificando, tá bom? Então, não se esqueçam desses detalhes. Antes de mais nada, então, vamos para Daniel, revelando os mistérios de Daniel. Daniel é um livro bem interessante. Ele tem 2 partes, uma parte histórica profética, a outra parte profética histórica, vamos colocar assim. O que significa isso? A primeira parte de Daniel tem muita história e um pouquinho de profecia. A segunda parte tem bastante profecia e um pouquinho de história. Então, didaticamente, dá para a gente dizer, separar o livro de Daniel praticamente no meio, de 1 a 6, um histórico profético, e de 7 a 12, profético histórico. Tá? Mas isso é só uma forma didática da gente falar sobre isso. A gente só fazendo um trocadilho, uma brincadeirazinha. Essa menina aí se chama Tilly Smith. Ela estava de férias no dia 26 de dezembro de 2004, na praia de Mai Khao, em Phuket, na Tailândia. Essa menina,
ela, 2 semanas antes das férias, ela tinha tido uma aula sobre tsunami na escola dela, onde ela estudava e morava, que é na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E ela, aos 10 anos de idade, estava na praia e na hora que o mar recuou rapidamente, os peixes ficaram... O mar recuou tão rápido que o peixe ficou na terra. Os barcos ficaram na terra. As pessoas levantaram, curiosas, né? E várias dessas pessoas, como aconteceu em vários lugares daquela região, foram na direção do mar. Eles foram lá para ver o que estava acontecendo. Só que a Tilly conhecia os sinais. Ela sabia que aquilo lá era perigo. E ela gritou para a mãe dela. E ela começou a falar, mãe, eu estudei. E a história diz que ela foi falando assim, eu me identifiquei muito com ela, porque eu sou desse jeito. Eu começo falando alguma coisa baixa e na hora que eu me empolgo, eu vou aumentando o volume e a intensidade e tal. E ela foi desse jeitinho. Conta a história que ela começou, mãe, eu estudei isso na escola, isso não é... Isso, mãe, nós temos que sair daqui, isso é tsunami, não sei... Daí a pouco ela estava gritando na praia, sai, vambora, corre. Resultado, na praia de Maicao, a tsunami matou, não tem um número preciso até hoje, estima-se entre 230 e 270 mil pessoas. E na praia que ela estava, ela tinha 100 pessoas na praia, que ela estava. Nenhuma se perdeu. Nenhuma pessoa se perdeu. Por quê? Primeiro, porque uma pessoa conhecia os sinais. Segundo, obedeceu a ordem por causa do sinal. E as pessoas fugiram e não se perderam. O livro de Daniel, nós precisamos, ao estudar o livro de Daniel e Apocalipse, ter isso em mente. São placas, são avisos, sinais que Deus colocou no grande conflito para poder mostrar como nós podemos sair do problema que nós temos hoje. Qual o problema? O problema do pecado, o problema desse mundo de mal, destruição, coisa tal. Então, aqueles que olham os sinais, olham as coisas que aconteceram, que acontecem, que vão acontecer, e seguem a trilha, essas pessoas, com certeza absoluta, o resultado final é vida, como aconteceu com as pessoas que Tilly Smith gritou na praia, acreditaram nela e foram salvas, porque ela conhecia os sinais, tá certo? E nós precisamos de conhecer também. Então, vamos lá. Como eu já falei para vocês, quando a gente estudou no Grande Conflito, tudo no planeta Terra tem a ver com o conflito. Tudo no planeta Terra tem a ver com o conflito. Então, nada do que acontece com vocês e comigo é uma coisa aleatória. Nada. Tudo tem a ver com a luta entre o bem e o mal. No livro de Daniel, existem poderes. A briga entre duas cidades, Jerusalém e Babilônia, entre dois povos, o povo de Israel e o povo babilônico, entre duas culturas, entre duas religiosidades. Tudo isso, todos esses aspectos demonstram a luta entre o bem e o mal. É por isso que eu, antes de começar, Daniel, eu quis a gente conversar sobre o grande conflito. Porque o grande conflito continuou. Esses dois poderes. E tem um detalhe interessante, que assim como no grande conflito, quando Jesus morre na cruz, aparentemente Jesus perdeu, mas a morte na cruz, na verdade, foi a vitória. Nesse episódio, entre a briga entre Jerusalém e Babilônia, aconteceu a mesma coisa, porque Babilônia invade Jerusalém, toma cativos de Jerusalém, aparentemente Jerusalém perdeu, mas na verdade era plano de Deus para poder continuar orientando as pessoas, mostrando os sinais e fazendo uma série de coisas para poder avisar os seres humanos sobre o grande conflito e mostrar que o lado dele é um lado de amor, de cuidado, de carinho, mesmo diante de algo teoricamente ruim. Então, assim, à primeira vista, parece que o bem perdeu.
mas o bem não perdeu. E nós vamos ver isso aí. E por que a gente tem que estudar o livro de Daniel? Qual que é a intenção de se estudar o livro de Daniel? Primeiro que ele foi indicado pelo próprio Jesus. Está lá em Mateus 24, ou Lucas 24. Não, Mateus 24, tá? Nós vamos ver aqui o versículo 15. Mateus 24, 15. É o próprio Jesus que fala assim, olha, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, Jesus vira e fala o seguinte, olha, Daniel fala sobre a abominação da desolação. Ele está referindo ao santuário. Depois nós vamos estudar isso. Mas Jesus fala, olha, quem lê, entenda. Quer dizer, quem conhece a profecia vai entender. Muitas vezes Jesus falava através de parábola. E as pessoas não entenderam várias das coisas que hoje nós temos claro para nós sobre o livro de Daniel e do Apocalipse. As pessoas não tinham ideia sobre isso naquela época. E nós vamos ver porque também o próprio Deus explica para Daniel, o anjo, né, enviado por Deus, explica para Daniel e mostra o momento em que esse livro seria conhecido. Tá? Então, assim, quem estuda o livro está estudando algo que Jesus indicou. Ele falou, olha, fique atento, se você souber sobre o profeta Daniel, quem lê, entenda. E o que eu estava falando, que Jesus, de vez em quando, ele falava por parábola, e chegaram para ele, os discípulos perguntaram, ô Jesus, por que você fala por parábola? E aí ele virou e falou assim, para que vendo não enxerguem e para que ouvindo não escutem. Ou seja, tem uma série de coisas que Jesus falava que nem todos tinham condições de assimilar naquele momento. Então, que a ficha ia ter que ir caindo aos poucos. Tá? Eu vou fazer uma propaganda aqui para os que estão aqui, que já foram à ECC, e para quem não foi, não vai fazer mal nenhuma, uma propagandinha aqui. Ó. No ECC acontece muito isso. O ECC acontece no final de semana. Mas tem uma série de coisas do ECC que a gente vai digerindo aos poucos, vai caindo a ficha. E no momento certo, aquilo lá faz sentido na nossa vida. E isso é bem interessante. Então, quando você for no futuro, não fique preocupado se você não entender todo o esquema de uma vez só, não, porque é assim mesmo. E o livro de Daniel, Deus falou, olha, não é para vocês entenderem nesse momento, tem um momento certo para vocês entenderem estudar esse livro. Tá? Então, o livro de Daniel, a parte histórica ficou muito conhecida, coisa e tal, mas a parte profética, até que tinha uma certa, as pessoas não conseguiam entender muito bem, até que houve a revelação, juntamente com o livro do Apocalipse, teve uma pessoa começou a estudar, um fazendeiro chamado Guilherme Miller, e ele abriu, descortinou, apesar de que tiveram outras pessoas, o próprio Isaac Newton, ou aquele cara mesmo lá da maçãzinha, que fez as leis, né, da física, que descobriu as leis da física, esse cara estudou os livros de Daniel, viu? E tem um livro sobre Daniel, de Isaac Newton, que ele é preciso. Assim, um livro tem muita coisa maravilhosa, tudo dentro da Bíblia, dentro do escopo bíblico. Tá? Então, assim, ele chegou a ser estudado? Foi, mas teve algumas coisas que aconteceram para que esse livro tivesse aí como vamos dizer assim, um chamariz maior e as pessoas o entendessem de forma melhor também. Tá? Então, o próprio Jesus indicou. O outro motivo é esse aqui, olha, Daniel no capítulo 12, versículo 4, lembra que eu falei para vocês que eu ia falar para vocês? Ó, tu, porém, Daniel, encerra as palavras do livro e sela o livro. Fecha e sela. Até o tempo do fim. Ou seja, esse livro era para o tempo do fim. Historicamente, à medida que nós estudarmos o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, vocês vão entender que, biblicamente falando, nós estamos vivendo nesse tempo aqui, ó, tempo do fim. Por enquanto, acredita no que eu estou contando. Depois nós vamos estudando e a Bíblia vai provar isso. Porque a Bíblia tem que provar o que eu estou falando. Se a Bíblia não provar, não serve, certo? E aí diz o seguinte, olha, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará.
quis saber. Algumas pessoas interpretam, inclusive da minha igreja, alguns teólogos interpretam que é o conhecimento, a sabedoria, a ciência como um todo, né? A tecnologia e tal. Isso aí é uma interpretação. Tem vários teólogos de várias denominações que interpretam isso. Mas a interpretação original do texto é que o saber sobre esse livro, sobre o livro de Daniel, que hoje ele é um livro de pleno conhecimento, nós temos dezenas de teólogos de várias denominações que têm condição de explicitar com clareza, de acordo com a Bíblia, o que está lá no livro de Daniel, certo? Naquele esquema, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a Bíblia se explicando, e é possível fazer esse tipo de coisa, tá? Então, era para um tempo específico, e é o tempo que nós estamos vivendo, tá? E aí, Daniel ficou curioso, né? Para quando que é esse tempo? Quando se cumprirão essas coisas? Aí depois vem de novo e fala assim, ó, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Eu não entendi. Daniel ficou curioso, tá? Daniel queria entender como um todo. E Daniel, ele teve uma compreensão muito grande, mas eu quero crer, isso aí pelo entendimento bíblico, que Daniel não teve a compreensão total. Até porque muitas das coisas que Daniel ouviu estavam no futuro. Então ele teve que aceitar pela fé. Hoje, o que Daniel viu por volta do ano 600 a.C., aconteceu um monte das coisas que ele viu e que ele ouviu, que o anjo falou para ele. Então Eli, eu vou na história e vejo que aquilo que o anjo falou para Daniel se cumpriu, mas Daniel teve que usar bastante a fé. Então ele não tinha o conhecimento completo de como as coisas seriam, mas nós já temos, porque a história já foi vivida, boa parte dela, tá? Então é isso aí, olha. E existia em Babilônia, o que acontece? Babilônia invade Jerusalém e o rei manda pegar as pessoas, os jovens mais sábios, inteligentes, robustos e de bom físico, de bom intelecto, para poder fazer parte da alta sociedade babilônia. Eles seriam chamados sátrapas, que eram os sábios da Babilônia. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Que a minha internet avisou uma instabilidade aqui. Tá todo mundo ouvindo? Beleza? Então tá bom. Sim, deu uma trancadinha, mas agora já voltou. Não, beleza. Sempre que aparecer a mensagem aqui para mim de internet instável, eu vou dar uma paradinha, tá? E aí vocês não fiquem preocupados, não, eu vou congelar essa imagem, tá bom? Só de brincadeira. Então vamos lá. Então, eles levam, e aí o rei vira e fala o seguinte: tem as pessoas responsáveis, né? E tinha que se fazer uma série de coisas com os escravos para que eles ficassem, como se quisesse convertê-los, tirá-los deles deixarem de ser brasileiro e se tornarem argentinos ou americanos. Então tinha que mudar a cultura, tinha que mudar a língua, tinha que mudar uma série de coisas. Por exemplo, qual que é o prato típico do brasileiro? Arroz com feijão. É o prato típico do brasileiro. Mas aí nós vamos lá para os Estados Unidos. Achar arroz lá é muito difícil. Quando você acha o arroz chinês, que não é legal. Eu já tentei fazer, inclusive lá nos Estados Unidos, ficou horrível. Arroz não dá muito certo. Você acha arroz do Brasil? Acha, mas é mais difícil e é caro para burro. Então, assim, você acaba se adaptando à cultura deles. É mais fácil você comer do que você achar feijão preto. Por exemplo, eu que só gosto de feijão preto. Não vai achar feijão preto nos Estados Unidos. Acha, mas é muito difícil. Tá? Então, assim, com a melhor forma. Antigamente não tinha isso. Então, as pessoas que iam para os Estados Unidos acabavam vivendo a cultura de lá. Então, mudavam a cultura. Você muda a língua, você muda a cultura, você muda uma série de coisas. Qual que é o problema disso, Eli? Nenhum. Mas vamos nos lembrar que nesse momento que a Bíblia relata, tem uma guerra entre o bem e o mal. Quando a Bíblia relata esse episódio, é porque a Bíblia está querendo ensinar alguma coisa para a gente. E qual que era o ensinamento? Eram os desafios que tinha em Babilônia. Desafio mental, físico e espiritual. Todas as coisas que acontecem em Daniel capítulo 1 tinha a ver com o grande conflito e um desafio entre
os filhos de Deus versus o que, teoricamente, do ponto de vista, como é que eu diria? A Bíblia fala várias vezes, citando o mal, e às vezes até faz uma analogia de Satanás como sendo Babilônia. Porque Babilônia significa confusão, significa, tanto é que bagunça, né? Então, assim, lembra da Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas, e aí virou tudo uma confusão? Então, Babilônia vem de Babel, tá? De confusão mesmo. Então, Deus queria mostrar que no momento da confusão, tá? O povo dele, os filhos dele, teriam desafios, que é os desafios que nós temos dentro da luta do bem e do mal, e esse desafio ele é mental, físico e espiritual. Aconteceu com Daniel, acontece conosco hoje, em escalas diferentes, e em escalas maiores acontecerá conosco no futuro, tá? Pelo menos é o que a Bíblia diz. Então, vamos lá. Qual que era o desafio mental? Está lá em Daniel, no capítulo 1, tá? Versículo 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Sabe, queridos, quando Satanás pega um filho de Deus, ele quer mudar completamente a estrutura da pessoa. Assim como quando a pessoa se rende a Deus, há uma série de mudanças que acaba acontecendo na vida. É comum, se vocês conhecem algum crente, né? Um cristão, se você conhece algum cristão, eventualmente ele se destaca em algum momento. De repente está numa situação lá que você vê todo mundo tendo um comportamento, aquele cara tem um comportamento diferente, você chega perto dele, vem cá, você não gosta? Não, eu não participo. Mas por quê? Você é um cristão? Eu sou um cristão. Normalmente tem uma mudança. Só que o objetivo de Babilônia é mudar para que nós estejamos e sejamos como Babilônia, tá? Então, olha só, pega aquele cara suprassumo, e aí o diabo está atrás das pessoas sábias. E sábio, na Bíblia, é todo aquele que busca sabedoria divina. Esse encontra a sabedoria. Então, aquele que se alimenta da palavra de Deus se torna sábio. Aí, uma vez que você se tornou sábio, porque você se alimentou na palavra de Deus, o diabo começa a ir atrás de você, porque ele quer que você faça parte do time dele, ele quer que você assista no Palácio Real, tá? Para você aprender a cultura de Babilônia, porque você é versado no conhecimento e douto na ciência, que você aprendeu com Cristo. Só para dar um exemplo disso, tem muitos cantores, como, por exemplo, o próprio Elvis Presley, que é considerado um dos maiores cantores de todos os tempos. Elvis Presley, ele se formou no cristianismo. Ele era cantor de igreja. Tanto é que existe CD com Elvis Presley cantando Amazing Grace, por exemplo. E tantas outras músicas da cristandade, o Elvis Presley cantando. Então, assim, não menospreze o fato de que toda vez que você tentar seguir a Cristo, você vai ser visto nessas batalhas, nesses desafios. Então, o desafio mental era esse, tá? Que era a questão do pegar esses camaradas, os melhores, que tivesse a mente melhor. E aí nós vamos ver o que deu esse desafio mental aí, que tinha aí teve um resultado, teve um embate entre o Deus de Israel e o Deus de Babilônia, e vamos ver quem venceu esse embate, tá? Tinha o desafio físico. O desafio físico, ele tem a ver com o mental também, tá? Corpos sãos, mente sã. É o que diz
a medicina. Não é o Eli que está falando isso, não. Tá? Então, o desafio físico, ele parte pela uma das formas de se dominar a mente, uma das formas que Satanás usa de dominar a mente é dominar através do nosso físico. Um corpo debilitado é mais fácil de ser um corpo de mente ruim. Um corpo forte, normalmente a mente é mais forte. E no desafio físico tinha a ver com isso aqui, ó. Mas o que acontece com Daniel? Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Quer dizer, 3 anos você comendo da comida do rei. Gente, comer comida do rei é um negócio muito diferente. Quando a gente tem uma cultura ocidental e uma cultura do século XXI, a gente não faz a menor ideia do que é uma outra cultura e de uma outra época. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho o que significa isso, comer da comida do rei, primeiro que era uma honra tremenda. Tá? Segundo, que existia uma série de aspectos emocionais, físicos e espirituais. O que comer da mesa do rei. Tá? Então, se você come da mesa do rei cristão, tem um significado. Se você come da mesa de um rei pagão, não cristão, tem outro significado. Tá? E aí, dentro desse desafio físico, tinha que ver com esse aspecto de envolvendo, inclusive, firmeza intelectual, mental. E aí a gente consegue observar que Daniel se manteve firme. Olha só o que a Bíblia diz em Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O chefe dos eunucos, aí eu estou contando, depois vai lá na Bíblia e confere, o chefe dos eunucos ficou preocupado, falou, não, o rei falou que você tinha que comer da comida dele. Eu deixo você não comer. Se o rei chega aqui, se está mais fraco, eu estou morto. Naquela época, ó, alguém desobedecesse o rei, perdia o pescoço. Ele falou, não vou fazer isso de jeito nenhum. Ele falou, então faz o seguinte, o rei não mandou ficar 3 anos comendo da comida dele? Me dá, assim, só um pouquinho de tempo, alguns dias. E ele pediu, então, um pouco mais de uma semana, tá? Me deixa comendo, 2 semanas, né? Não, quase uma semana. Comendo frutas, legumes, verduras, depois vem aqui e vem fazer um teste comigo, faz um vestibular. E assim aconteceu. Então, eles foram, ficaram se alimentando, e aí nós vamos entender o que existe nessa questão alimentação. Tem a parte física da alimentação, tem a parte mental, espiritual dessa comida do rei, tá? Mas aí 10 dias, pouco mais de uma semana. E aí ele sai ele termina esse tempo, esse período, e Aspenais vai lá interrogar e encontra ele muito mais inteligente do que os outros. Quer dizer, a primeira guerra entre Deus e Satanás, dentro do grande conflito, Deus venceu através da vida de Daniel, porque ele, olha essa palavra aqui, gente, resolveu Daniel firmemente, firmeza, tá? Deus quer que nós sejamos firmes em fazer o que é certo. O que é o certo? A vontade dele, tá? Não podemos ser, se você for lá no livro de Josué, Josué vira para o povo e pergunta assim, até quando vocês vão churear entre 2 deuses? Churear é mancar. Até quando vocês vão ficar mancando entre 2 deuses? Se Deus é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, firmeza. Nada desse negócio de ficar aí igual beija-flor, dando beijinho aqui, beijinho ali. Deus quer que nós sejamos firmes. Entendamos a palavra dele, busquemos na palavra dele o resultado, e uma vez conhecendo a palavra dele e a vontade dele,
tenhamos uma firme decisão. Essa é a vontade de Deus. E foi assim que aconteceu com Daniel, tá? E aí, por que então que Daniel tinha que evitar o alimento real? Existiam algumas coisas envolvidas. Então, alguns motivos. 4 motivos. Primeiro, os babilônicos, como em outras nações pagãs, comiam carnes imundas. Daniel era um judeu de nascimento, um príncipe em Israel. Ele era da linhagem real. Daniel era da alta sociedade judaica. E ele seguia o que estava em Levíticos, tá? Isso aí é um outro estudo, uma outra coisa. Mas Daniel, quem quiser ler Levíticos 11, lá tem a lei levítica em relação a animais limpos e imundos. Na mesa do rei tinha muita comida de animal imundo que Daniel não comia, tá? Então, tem esse aspecto. Aspecto número 2. Os animais, do ponto de vista da lei levítica, a lei de Israel, de saúde, os animais tinham que ser abatidos de uma forma bem específica, para que não ficasse sangue na carne. Isso foi uma ordem de Deus para Moisés. Deus tinha os motivos dele e assim foi feito, certo? E os animais que estavam na mesa do rei não tinham sido sacrificados da maneira correta, tá? Ou seja, era uma desobediência da forma como o animal devia ser sacrificado, uma desobediência à ordem divina. E Daniel não iria ser, primeiro, ele não ia desobedecer nem em relação à comida pagã, e nem em relação à comida imunda, e nem em relação à comida que não tivesse sido abatida da forma correta. Ah, mas isso é tanta besteira. Para nós e para alguns de nós pode parecer besteira, mas não se esqueçam que Deus é um Deus detalhista, tá? Deus, ele é detalhista e ele exige que o cumprimento do que ele determinou seja do jeito dele. Então, eu tenho 2 opções. Eu posso servir a Deus ou não servir a Deus. Agora, se eu servir a Deus, eu tenho que servir do jeito dele, não pode ser do meu jeito. E qual que é o jeito dele? O jeito que o Eli está falando. Se você falar isso, você corre um risco tremendo de se lascar. Não faça isso, porque pode ser que eu esteja falando o que é certo, mas se em algum momento eu falar o que está errado, então você tem que ir na Bíblia conferir, tá? Vai lá na Bíblia, confere. Isso que o Eli falou, vou na Bíblia. Não, realmente, está aqui mesmo. O Eli falou que estava lá em Levíticos 11. Eu fui conferir, não, está mesmo. Vamos olhar em outros lugares, se tem outras menções. Vamos olhar, vamos estudar sobre esse assunto. Deus falou, você estudou sobre o assunto, esgotou o assunto na Bíblia, junto com o Espírito Santo, orou, pediu para Deus te dar? Não, Senhor, eu cheguei a essa conclusão aqui, o Espírito Santo te ajudando nisso. Firmeza, como de Daniel, de fazer o que a Bíblia está falando, tá? Terceiro motivo, uma porção dos animais eram destinados ao alimento que era oferecido primeiro ao sacrifício aos deuses pagãos. Quando você comia do manjar do rei, porque o rei, naquela época, ele era considerado um semideus. Então, se você estava comendo do manjar do rei, você estava comendo da comida de Deus, dos deuses. E quando você comia daquela comida do Deus, reverenciava o Deus a quem você servia. Tanto é que Daniel vira e fala o seguinte, olha, me deixa beber água e comer frutas, legumes e verduras. Por quê? Frutas, legumes e verduras é a comida do Deus Criador que ele determinou como comida lá no Gênesis. Então Daniel não comia carne? Isso é um outro departamento. Se a gente for em Daniel 10, a gente vai ver que Daniel comia carne. As carnes não imundas, possivelmente ele comia, ou provavelmente até ele comia, mas ele não comia sempre. E nesse momento aqui ele não comeu, ele se absteve. Tá? Foi a abstenção completa do alimento carne, de qualquer tipo de carne. Mas, possivelmente, Daniel comia carne que não fosse imunda, mas ele nunca comeria um animal que foi mal abatido e um animal que primeiro era oferecido a um deus pagão. Ele optou por comer a comida do Deus verdadeiro, do Deus Criador. Então ele falou assim, me deixa comer a comida do Deus verdadeiro. E depois vamos ver qual Deus que tem razão. Se é comer, se eu vou ser inteligente porque eu como da comida do Deus Baal, ou do Deus Amon, sei lá qual era o Deus, não lembro. Era múltiplas divindades em Babilônia, eram muitos deuses. Se é dos deuses babilônicos ou se é do Deus verdadeiro.
certo? A comida que Daniel comeu está lá em Daniel 1:12, tá? Depois vocês têm que ler Daniel 1 todinho, gente. Isso que a gente está falando aqui está tudo em Daniel 1. Tem que ler tudo, tá? Para poder... O que acontece? A gente faz esse estudo aqui, dá uma clareada na mente e vai para a Bíblia. E mergulha na Bíblia. E vocês vão tirar, garanto para vocês, vocês vão tirar muito mais conclusões do que eu estou falando aqui para vocês. Porque a Bíblia ela é uma fonte de sabedoria infinita, tá? Eu estava conversando sobre isso com um camarada, um amigo meu, e eu estava falando para ele que de vez em quando eu encasqueto com um assunto. E aí eu encasquetei uma vez com a criação, a parte de Adão e Eva, o cuidado de Deus em relação a prometer que iria salvá-los e tal. E eu peguei um capítulo da Bíblia e fiz 4 sermões de 1 hora cada um, com um capítulo da Bíblia. Então, assim, a Bíblia tem 4 sermões diferentes, tá? Não são 4 sermões iguais, não. 4 sermões diferentes do mesmo capítulo da Bíblia, de Gênesis. Então, assim, Deus tem, a Bíblia é fantástica. Vamos lá? O consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas estava contra o princípio judaico de temperança, como era apresentado no Velho Testamento. Então, ele optou por água e não por vinho, tá? Até porque o vinho real, sobre vinho a gente pode... Eu vou discorrer rapidamente. Uma coisa, hoje em dia nós chamamos suco de uva e vinho, tá? Naquela época não tinha essa diferenciação, não. Tudo era vinho. Tanto o suco de uva não alcoolizado, quanto o suco de uva alcoólico, tá? Que é o vinho. Tudo era vinho. E como é que era isso? A gente tem que pensar que hoje em dia, por exemplo, você come manga de janeiro a janeiro, morango de janeiro a janeiro. Mas naquela época não, tinha 2 colheitas por ano. Então o sujeito colhia a uva, jogava no lagar, pisava, fazia o suco de uva. Aquele primeiro suco era suco de uva. 2, 3 semanas depois é que a parada começava a fermentar. Você só teria outra colheita 6 meses depois. Imagina como que estava esse troço 3 meses depois da colheita. Já era vinho alcoólico, tá? Mas isso aí é uma outra discussão. Não vamos entrar nessa questão. Só para contar para vocês que existe todas essas diferenciações. E para o judeu, o bom vinho era o primeiro. Era a primícia da tirada do suco de uva. Tá? Era aquele primeiro suco. Esse era o bom para o judeu. Inclusive, até hoje em dia, na tradição judaica, eles falam isso. O melhor suco é aquele primeiro que é extraído. Tipo o azeite, né? Primeira impressão a fria. A gente nem sabe o que é isso, mas todo mundo compra aquele. Ele é mais caro, mais gostoso também. Mas é igualzinho na uva. Tá? Para o judeu, o vinho mais gostoso é o primeiro vinho. O primeiro que é extraído. E ele não tem, ou o teor alcoólico é muito, muito, muito pequeno, praticamente inexistente, ok? Daniel era assim. Então, vamos lá, vamos continuar. E o desafio espiritual? O desafio espiritual, gente, olha, parece uma coisa tão boba para a nossa cultura ocidental, mas isso na cultura oriental é uma coisa fora do comum. Eu estava conversando com um camarada que ele é missionário em países muçulmanos. Na verdade, eu não estava conversando. Na verdade, eu ouvi ele dá uma palestra. E ele estava falando que o tanto de Mohammed que existe no Oriente Médio. E por que existe esse tanto de Mohammed? Simples, por causa do profeta Maomé, que a gente conhece como profeta Maomé, mas é Mohammed. Esse é o profeta. Então, por causa do profeta Maomé, existe miríades de Mohammed no Oriente Médio. O nome tem muito significado. Para o oriental, o meu nome é Eli. Se você for na Bíblia, lá no momento da crucifixão de Jesus, por volta do capítulo 26, 27 de Mateus, você vai ver Jesus falando assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Aí embaixo tem a tradução, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Eli significa Deus meu. Meu nome tem significado. Quando eu fui escolher o nome dos meus filhos, eu escolhi nome com significado, tá? E aí olha o desafio. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a Beltesazar, a Ananias, a Sadraque, a Misael, a Mesaque e a Azarias, a Abidnego. Então, olha como a cultura de nome é uma batalha espiritual importante. A gente precisa entender por que mandou mudar os nomes deles.
O objetivo era mudar o caráter deles. E quando a gente vai na questão do nome, é tão importante, se você for lá no Apocalipse, vai ter lá assim, Deus falando que ao que vencer, deu instabilidade, um minuto, voltou aqui. Então, lá no Apocalipse, quando tem as cartas às igrejas, Apocalipse 2... Volta o que você tinha falado. A hora que você estava falando que eles mudaram o nome deles, Isso. que o intuito dele era mudar, que Mudar travou nessa hora. Mudar o caráter. Isso. Porque o nome tinha a ver com caráter. Para o oriental, o nome tem a ver com caráter. Entendeu? Tanto tem a ver que quando nós formos para o céu e que Cristo nos transformar, nós vamos ser transformados no nosso ser como um todo. O caráter vai ter alguma transformação, com certeza, mas essa transformação começa aqui hoje. Mas isso é um outro estudo. Mas o nosso caráter precisa de ser aperfeiçoado no nosso dia a dia. Mas nós vamos ter no céu, segundo o livro do Apocalipse, ele diz assim, ao que vencer, eu lhe darei um novo nome. É Jesus falando. Quer dizer, o nome tem um significado muito grande. E como que a gente sabe disso? Quando Jacó briga com o anjo, que está brigando com o próprio Jesus, ele vira a garra, e Jesus falou, não vou deixar você ir sem antes você me abençoar. Aí ele pergunta, como é que é seu nome? Falou, meu nome é Jacó. Jacó significava enganador. Por que Jacó era enganador? Porque quando ele foi sair do ventre da mãe dele, ele estava agarrado no pé do irmão. E é interessante como a vida de Jacó foi de enganação. Ele enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro, depois foi enganado pelo sogro, virou uma bagunça. A vida dele era de engano puro. Aí, Deus vira e fala, você não vai ser mais Jacó. Vou acabar com esse nome seu. A partir de agora você se chama Israel. Porque Israel significa pai de uma grande nação. Então, no encontro com Deus, Deus mudou o nome dele. Igual nós vamos ter. Você quer ver outro nome? Aí, ó. Jacó significa enganador, seu nome foi mudado para Israel, cujo significado é lutando com Deus e prevalecendo, e também tem o significado de pai de uma grande nação, tá? E é porque ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Essa é a explicação bíblica. Mas aí, posteriormente, também fala que Israel tem a ver com pai de uma grande nação, tá? No Novo Testamento, nós temos o Saulo de Tarso. Ele persegue os cristãos, mata, faz esculhamba. Saulo significa o perseguidor. Quando ele cai do cavalo, e Deus fala assim, por que você está me perseguindo? Aí ele falou, estou te perseguindo não. Quem és tu, Senhor? Não, eu estou fazendo a tua vontade. Ele falou, não, Saulo, eu sou Jesus que te persegue. Quem perguntou? Me explica uma coisa, Júnior. Sim. Jacó é Israel. Então o irmão de Jacó é Ismael? Não, na verdade, o irmão de Jacó é Esaú. É porque Ismael é filho de Abraão, Esaú, mas o outro filho de Qual Abraão. que é a relação dos israelitas com os ismaelitas, que é a briga dos filhos de Abraão? É porque, olha só, na Bíblia, quando fala assim, o meu filho, por exemplo, Abraão fala assim, se Abraão tivesse vivo, ele poderia falar assim, o meu filho José. Mas José, ela era bisneto dele, tatarabisneto, sei lá como é que fala isso, era lá para frente. Só que, biblicamente falando, se fala filho de. Então, por exemplo, olha só, lembra do cego lá em Jericó? Ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, ele está 28 gerações depois de Davi. Mas ele era filho. Tá? Ele era filho. Então só para entender, então, que às vezes historicamente é difícil compreender essa questão na Bíblia. Não, então vamos lá. O Jacó é o pai dos israelitas e numa geração onde o irmão dele, que no caso não é irmão, pode ser primo distante, que é Ismael, é o pai das religiões muçulmanas, que é a guerra do mundo até hoje. E ele vem quantas gerações depois de Jacó, na verdade, que é irmão de Esaú? Não, ele vem, olha só, deixa eu colocar a linha do tempo para você, para todo mundo, né? Vamos colocar a linha do tempo. Deus chama Abraão, vai fazer dele pai de uma grande nação. Aquele estudo que eu fiz sobre a linha do tempo ajudava a gente, ajuda a nos localizarmos. Depois, quem quiser, volta lá no estudo da linha do tempo, que é legal. Então, Deus chama Abraão para fazer dele pai de uma grande nação. Abraão acha que Deus está demorando demais. Isso aqui é um plim-plim, viu, gente? Abraão acha que Deus está demorando demais e, junto com Sara, cria um plano. Não, vamos dar uma ajudinha para Deus. E tem um filho
que não é o filho da promessa, esse filho é Ismael. Isaac. Tá? E Ismael. Depois de um tempo, vem o filho da promessa, que é Isaac. Tá? Ismael é expulso de junto, isso aí é um outro assunto. Mas então, ficam duas gerações. Uma geração, os ismaelitas, que se tornam depois os muçulmanos, juntamente com Esaú, que é o irmão de Jacó. Então, assim, a outra linhagem ficou tudo desse lado islâmico, tá? E na linhagem que era o filho da promessa que Deus tinha colocado, que é Ismael dá à luz a Jacó, entendeu? Isaac tem Jacó, que tem os 12 filhos, que tem as 12 tribos. Então Jacó é filho de Isaac, não é de Abraão. Jacó é filho de Isaac, que biblicamente falando, da cultura oriental, é filho de Abraão. Eu vou ficar doido. Tá, ele é neto, então, para nós, ele é neto de Abraão. Irmão de Esaú. Então Isaac é pai dos dois, de Esaú e de Jacó. Isso, é pai dos dois. É pai dos Isaac dois. é o que Deus mandou sacrificar e ele não sacrificou. Espera só um pouquinho. Quem que falou? Foi o Léo? Foi, porque eu não estou entendendo nada. Assim, tá fazendo uma árvore aí que eu vou te falar um negócio. Depois você escreve ali, porque cada hora nasce um filho. Ô, Júnior, você entendeu? Eu entendi, na verdade. Eu vou fazer uma árvore genealógica, depois eu publico para você. Isaac tá? é o pai de Jacó e de Esaú. Exatamente. Só que Esaú... Isaac é o filho de Abraão que quase foi sacrificado no altar e Jesus mandou ele sacrificar. Então, Abraão teve um filho, Isaac. Isaac teve 2 filhos. Não, Jacó Abraão teve um punhado de filho, mas o filho da promessa era Isaac. Abraão teve 8 filhos. Tá. E Ismael era filho de Abraão. Era filho de Abraão também. Então Ismael era tio de Jacó. Tio de Jacó. Só que o filho da promessa, Deus prometeu fazer de Abraão pai de uma grande nação. O filho da promessa de Deus era Isaac. Isaac, entendi, o pai de Jacó. E o filho da promessa, o filho que iria continuar de Abraão a promessa de Deus, não era Esaú, era Jacó. Sim. Entendeu? E aí vieram Aí é por isso que tem, dentro dessa linhagem de Abraão, tem os ismaelitas e tem Esaú, que ficam de um lado. Por quê? Porque eles não são da linhagem da promessa de Deus. Por quê? Tem que chegar lá no céu e perguntar para Deus. Quem escolheu isso foi Deus. Essa é a guerra aí do muro das lamentações eternas. Por isso que o segundo filho é melhor que o primeiro. É o contrário. Ou não, né? Eu sou o último. Olha, Caim ou Abel? Caim dançou, o Abel lucrou. Ismael... É uma teoria. Vamos voltar para o estudo. O negócio é ser filho único, Ricardo, igual Davi. Aí, ó. Que Davi não era filho único, não, rapaz. Davi tinha um não. Tinha 300 irmãos. Mas tá bom, vamos lá. Isso é uma questão bíblica. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá, então. Então, olha, nome era muito importante. Léo, prometo que eu vou publicar uma árvore genealógica para você entender, tá bom? Não, fechou. Combinado. No Novo Testamento, tinha Saulo, que era o perseguidor, ele cai do cavalo. Você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Não, mas eu achei que eu estivesse do seu lado. Ele falou, a partir de hoje, seu nome não é mais Saulo, não, é Paulo. Vamos mudar seu nome, tá? Paulo é discípulo. Então, o nome era muito importante. E olha o que acontece lá na Babilônia, tá? Que a mudança de nome tem a ver com a alteração de caráter. A mudança de caráter, de comportamento, de quem que eu vou adorar, se eu vou adorar o Deus verdadeiro ou se não é o Deus verdadeiro. Lembra que tudo tem a ver com adoração, que tudo tem a ver com um grande conflito? Não se esqueça disso. Tudo tem a ver com grande conflito. Tudo, tá bom? Então, olha só. Ele muda o nome para nomes pagãos correspondentes. E aí o que acontece? Daniel significa Deus é meu juiz. E Beltesazar? Bel protege a sua vida. Vida de quem? Do rei. Bel era uma divindade babilônica. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Tá vendo? Misael, semelhante a Deus. Mesaque, servo da deusa Sheba, outra divindade babilônica. E por último, Azarias, o Senhor é meu ajudador. E Abidnego, servo de Nebo, outra divindade babilônica. Você percebe como a luta ela é muito maior do que a gente imagina. Gente, a briga entre bem e o mal, ela é
sabe aquele ditadozinho bem interessante que diz: há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia é capaz de entender. E do ponto de vista religioso, isso é muito verdade. Tem uma série de coisas que a gente acha assim, isso não tem nada a ver, isso é assim mesmo. E, na verdade, não é bem assim, tá? Na verdade, é a ação divina para nos mostrar o amor dele, para mostrar o que ele quer para nós. É a luta entre o bem e o mal. E nós precisamos de ficar bem atentos em relação a isso, tá? Olha só, e a outra coisa. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios perecerão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, um outro motivo de estudar a Bíblia é que é para o nosso tempo, tá? A palavra estava fechada até o tempo do fim. Nós estamos vivendo nesse tempo. Como que eu sei? Através do estudo de Daniel e de Apocalipse. Só que no momento eu estou contando para vocês. Depois eu vou provar na Bíblia, tá? É porque esse é o estudo lá para frente. Que é a própria Bíblia que vai explicar isso aí. Então não tem como eu antecipar, porque senão bagunça o meio campo do estudo, tá? Então a gente precisa de entender isso aí, ó. E aí, o que acontece? Daniel é um livro que começa a ser muito estudado, e ele é um livro que ele tem tanto profecia e tanto questões figurativas, como tem algumas coisas históricas. Então, algumas pessoas querem interpretar o livro de Daniel, ou querem tirar alguma coisa, ou colocar alguma coisa nele. E aí é problemático, tá? E aí acontece isso aqui, ó. São críticas ao livro de Daniel. Você sabe uma crítica que existia grande ao livro de Daniel? É que ninguém nunca tinha achado nada com o nome Nabucodonosor. Durante anos, a arqueologia bíblica procurou meios de confirmar isso. E as pessoas diziam, não, Babilônia está na história, está extremamente dito. Vários reis babilônicos. Não tem nada na história que comprova que existiu um Nabucodonosor. E aí, existe, eu não sei se vocês sabem... Essa é a principal profecia de Daniel, né? Sim, Nabucodonosor tem tudo a ver com a profecia, né? Se você consegue desacreditar Nabucodonosor, você consegue desacreditar Daniel e consegue desacreditar a profecia. Então, era muito importante. E Deus sabe disso. Então, no momento... A Bíblia, na verdade, é essa profecia. Sim, então... Desde sempre. Conhecedor que Deus é, do momento certo, ele revela a coisa no momento certo. E aí, olha só, eu não sei se vocês sabem, mas existe arqueologias, dois grupos muito fortes no mundo hoje. Não fui eu que falei isso, não. Quem falou foi o pastor Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, tá? Ele é pastor e arqueólogo. E ele é doutor em arqueologia. E aí ele estava contando que existem dois grandes grupos de arqueologia no mundo hoje. Um anti-Bíblia e um a favor da Bíblia. O anti-Bíblia, ele quer achar achados arqueológicos que condenem o escrito bíblico. E os da Bíblia querem achar achados arqueológicos que confirmem a Bíblia. Lembrando que a Bíblia é pela fé. Deus, acima de tudo, é fé. Mas Deus quer dar base para a nossa fé. Deus, ele não é um Deus irracional, tá? Ele dá base. Em Romanos capítulo 12, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus quer que a gente utilize a razão. Ele é um Deus de amor e ele é um Deus de razão. Então, algumas pessoas queriam afirmar que o livro de Daniel era místico e alegórico, porque não se tinha comprovação. Detalhe é que os maiores comprovações da Bíblia encontradas na arqueologia, sabe quem encontrou? O grupo que é contrário à Bíblia, porque eles têm mais dinheiro, mais financiamento. O grupo que é a favor da Bíblia não tem muito financiamento. O grupo que é contra tem muito financiamento. E os maiores achados arqueológicos do mundo, a grande maioria dos grandes achados, quem achou foi esse grupo anti-Bíblia e o que eles acharam comprovava a Bíblia. É um negócio incrível. E eu tive a oportunidade, esse negócio aqui, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro, esse camarada aqui, ó, foi um historiador que falou isso. Nesse período aqui, de 1899 a 1917, ele falou sobre isso.
que Babilônia era um grande centro econômico e político do Antigo Oriente Médio na metade do primeiro milênio. Ele já falou que ele já encontrou indícios que Babilônia era uma grande nação. Faltava agora Nabucodonosor. E aí foi encontrado essa pedra aqui, ó. A historicidade do livro de Daniel, a comprovação histórica, foi encontrado alguns tabletes, entre eles esse tablete aqui, que tem o nome Nabucodonosor, ou seja, a nossa tradução para o português, Nabucodonosor. Isso aconteceu, queridos, por volta da década de 60, década de 70. Não, a pedra de Roseta é outra coisa. Essa pedra, ela está no Museu Britânico, na Inglaterra, em Londres. E quando eu fui lá, eu olhei e que eu vi lá, ele coloca, né? Porque esse tablete aqui, ele é um conceito histórico. Não, aquela é a pedra de Roseta. É um conceito histórico que vai contando sobre várias coisas da história, essa pedrinha aqui. E num dado momento lá tem uma data e tem escrito Nabucodonosor. Isso em inglês, óbvio, né? E eu fiquei tão emocionado, vocês não têm noção tanto que eu fiquei emocionado na hora que eu vi isso. Porque essa era uma grande discussão a respeito do livro de Daniel. E Deus, então, no momento certo, ele vai lá e fala, opa, porque o livro de Daniel ele foi estudado muito no século XIX, tá? Início do século XIX, que ele foi muito estudado. E a partir daí as pessoas acreditaram nele pela fé, mas a comprovação só veio lá na década de 60, década de 50, 60, da agora, né? Agora sim, há 70 anos atrás, mais ou menos. Então, é uma coisa bem recente perto da Bíblia. Tá? E aí tem, novamente, a historicidade do livro, que é o tijolo de Nabucodonosor. Esse primeiro tem o tablete, isso aqui é um tablete, Nabucodonosor, e depois eles encontraram o tijolo de Nabucodonosor, e aí ficou comprovado cientificamente, historicistamente, que o Nabucodonosor existiu, e até então, até descobrirem isso, Nabucodonosor, em toda a história, só era citada na Bíblia, só era citado na Bíblia. Então, Deus, no momento certo, na hora certa, ele age, tá? Porque ele quer nos dar a certeza de que o que ele faz por nós tem um motivo de amor, de cuidado, de carinho, e que apesar de muitas vezes parecer que ele está à parte da história, na verdade Deus nunca esteve à parte da história. Deus continua guiando esse planeta com a mão dele, e à medida que você estuda, que você vê, a confiança nele aumenta demais. Não, essa é a pedra de Roseta, não é? Mas não é esse aqui não. Mas tem uma foto. A gente está procurando aqui a foto que a gente foi lá, né, no museu, e na hora eu tirei uma foto também, porque eu fiquei muito emocionado quando eu vi esse. E eu peguei o meu celular e eu falei, isso aqui deve ser uma cópia, né, da pedra original. E na hora que eu digitei lá, aí eu perguntei para o Google onde está a pedra original. Aí o Google veio assim, Museu Britânico. Na hora que ele falou Museu Britânico, aí eu fiquei muito emocionado mesmo, porque era a pedra que foi o cala-boca para todos os críticos do livro de Daniel, foi esse achado arqueológico. Vamos orar então? Para terminar o nosso estudo, semana que vem, Daniel 2. Eu não sei se eu vou fazer sempre por capítulo não, tá? Eu vou pegar mais por assunto. Mas se alguém quiser lendo, tá? Leia o capítulo 1, agora dever de casa, depois leia o capítulo 2 e 3, porque ou eu vou fazer tudo junto, 2 e 3, ou eu vou fazer só 2, eu não decidi ainda não, tá? Se nós vamos por assunto ou se nós vamos por capítulo. Beleza? Vamos orar então. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor, no momento certo, o Senhor dá base de sustentação para a nossa fé. Nós reconhecemos que para nos achegarmos ao Senhor tem que ser pela fé, tem que ser no escuro. Mas o Senhor é tão amorável que o Senhor, mesmo nos pedindo que estejamos com o Senhor pela fé, o Senhor nos dá uma base de sustentação para nós apoiarmos algo que a gente conhece, como é a arqueologia, para que a gente possa embasar a nossa fé. Obrigado pelo estudo, obrigado pela tua palavra.
fica conosco, ajude-nos, pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Então, moçada,